fiz uma outra aula um pouco mais ilustrada e tal, mas, olha aqui, esse aqui, ó, eu até deixei de propósito, porque isso aqui é de uma outra edição do Leniger, mas no fundo, é a mesma coisa dos quilomicrons e tudo, tá? É que vocês vão... Esse aqui é uma outra, é de reserva também, de uma outra edição do Leniger. É que eu fiz uma outra aula atualizando figuras, tá? Mas aqui a parte de degradação é basicamente aqui, ó. Eu deixei a reação toda, que é a ativação dos ácidos graxos, tá? Antes de entrar antes de trocar pela carnitina, essa aqui é a reação completa de ativação dos ácidos graxos. Aqui lá eu coloquei uma reação direta, tá? Aqui a beta-oxidação, aqui mostrando tudo que eu acabei de mostrar para vocês, o balanço, tá? E aqui, nesse arquivo aqui, eu tenho a degradação, o desvio metabólico mas não precisa, eu não peço isso, sabe? Dos ácidos graxos poliinsaturados, saturados de número ímpar. Isso aqui mostra os desvios metabólicos que acontecem, tá? Corpos cetônicos uma via alternativa de produção, a mesma figura de lá, essa não mudou, certo? Síntese de lipídios, a gente entra nessa parte agora, tá? Quando ela ocorre e onde ocorre. Quando a gente fala da beta-oxidação, na verdade, do catabolismo dos lipídios, que para a produção de energia, ele acontece em todos os tecidos. Porque todos os tecidos fazem beta-oxidação. Todos os tecidos precisam de energia. É uma situação completamente diferente de quando a gente vai sintetizar lipídios, ou para armazenar, ou porque a gente tem que pensar em síntese de lipídios, não só quando a gente vai armazenar, porque a gente não tem só triglicerídeo como lipídio. Nós temos lipídios de membrana, são lipídios também. Então, a gente faz, e que tem ácido graxo, então a gente faz síntese de lipídios, né? E a gente vê aqui síntese de ácidos graxos, porque esses ácidos graxos depois podem ser utilizados tanto na síntese de triglicerídeos e hipotecido adiposo, como os ácidos graxos podem ser utilizados nos lipídios, por exemplo, nos fosfolipídios de membrana, nos esfingolipídios de membrana, nos ésteres de colesterol, porque o colesterol é uma molécula de colesterol ligada a um ácido graxo. Então, quando a gente sintetiza ácido graxo, na verdade, esses ácidos graxos, eles têm diferentes destinos, desde serem armazenados na forma de triglicerídeos, como lipídio de reserva energética, como também serem utilizados na síntese de lipídios de membrana, tá? Então, como não é produção de energia, mas é síntese, isso não precisa de acontecer em todos os tecidos, porque é completamente diferente, né? A gente está fazendo para utilizar de um outro formato. Então, a síntese de lipídios, ela não acontece em todos os tecidos como acontece a degradação, tá? Porque a degradação acontece para fornecer energia para aqueles tecidos, então são todos. Agora, síntese não. Então, quando que a síntese ocorre e onde ela ocorre? Opa! Ela ocorre quando a gente precisa de fazer renovação, tem que pensar bem, não é só quando a gente come muito, não é só quando a gente armazena. Quando ocorre, ocorre também quando a gente tem excesso de dieta, quando a gente não consome energia, então ela ocorre, por exemplo, para armazenar energia. É uma situação? É. Ela ocorre a síntese de lipídios. E aí, o lipídio que eu estou falando, nesta condição, são lipídios de reserva energética, ou seja, são triglicerídeos. Então, a gente sintetiza triglicerídeos para armazenar energia. Mas também ocorre na renovação celular. Então, a gente renova... Gente, a gente tem renovação de todas as nossas membranas, nós temos renovação de todas as nossas células. Então, o tempo todo nós estamos renovando fosfolipídios de membrana, esfingolipídios de membrana,
Então, a gente tem renovação de células, a gente tem renovação de membranas, então a gente também sintetiza lipídios quando o tempo inteiro que a gente precisa de renovar as nossas células, né? Então a gente tem renovação celular, então a gente tem lipídios de membrana sendo renovados, então a gente tem síntese de ácidos graxos para serem utilizados, né, para se ligar aos fosfolipídios, às cabeças polares, os fosfolipídios de membrana, para se ligarem, para comporem os nossos esfingolipídios de membrana, e por aí vai. Então, a gente gasta lipídio, a gente consome lipídio o tempo todo. Não é só como fonte energética, mas a gente tem 1 milhão e a gente tem lipídios que funcionam como vitaminas, como cofatores, então a gente tem que fazer síntese de lipídios para manter o corpo funcionando de qualquer maneira, fazer renovação e fazerem reações funcionarem, tá? Então, a gente, quando ocorre, é quando tudo isso é necessário. E também para armazenar. O que a gente não faz é jogar nada fora. Isso a gente não joga, tá? Então, sobrou, aí vai para o tecido adiposo como reserva energética, tá? Mas a gente sintetiza para N outras funções que são dependentes de lipídios do nosso organismo, tá? Onde ocorre? Aí é que tá. Ao contrário da degradação, a degradação ocorre onde? Em todos os tecidos e especificamente em qual compartimento celular? Dentro da matriz mitocondrial. Então, por que acontece dentro da matriz mitocondrial? Porque dentro da matriz mitocondrial está o conjunto de enzimas, né? E aí a gente chama de pool enzimático, o pool enzimático que vai fazer, que vai catalisar aquelas reações, por exemplo, da beta-oxidação, tá? Então, e também todo o pool enzimático envolvido no ciclo de Krebs, todo o pool enzimático envolvido na cadeia respiratória. Então, todo o conjunto de cofatores, íons, doadores de elétrons, aceptores de elétrons, enzimas, tudo, água à vontade, água tem em qualquer lugar, né, para fazer as reações de hidratação, tudo que a gente precisa está o pool de compostos que são necessários para a degradação lipídica estão dentro da matriz mitocondrial. Então, a degradação acontece lá. Agora, e a síntese? Por que a síntese não acontece no mesmo lugar? A síntese de lipídios, ela acontece no citosol. Por que a síntese de lipídios acontece no citosol? E, aliás, é uma discussão interessante pelo seguinte: se a gente tem o acetil-CoA como o produto final da beta-oxidação, ou seja, nós partimos de um ácido graxo para chegar em acetil-CoA. Então, qual é a probabilidade do acetil-CoA ser o precursor da síntese? Se ele é o produto final, então, a partir dele, nós podemos ter o ácido graxo de novo, correto? É bem natural pensar isso. Mais um raciocínio interessante. É sabido já que a quebra do ácido graxo lá na degradação ocorre de 2 em 2 átomos de carbono. Tanto é que a gente tem como produto final o acetil-CoA, que tem 2 carbonos. E a síntese de lipídios, ela também ocorre com a inserção na cadeia também de 2 em 2. Tá? Então, por conta disso, é muito natural pensar o seguinte: se o acetil-CoA é o precursor da síntese de um novo ácido graxo, se a inserção na cadeia para montar o ácido graxo, seja de 16, de 18, de 20, de 4, de 12, enfim, de qualquer tamanho, é sempre de 2 em 2. Então, é muito natural pensar o seguinte: a síntese de lipídios são todas as reações reversíveis da beta-oxidação. É muito natural pensar isso, né? Se eu uso o produto final como precursor e as reações vão acontecendo para inserir de 2 em 2, então é muito natural pensar
que a síntese são aquelas 4 reações da beta-oxidação no sentido contrário, e aí eu vou chegar no ácido graxo. Mas isso não é verdade, tá? Não é verdade, são um conjunto de enzimas completamente diferentes, até porque a localização onde isso ocorre também é diferente. Então, enquanto a beta-oxidação acontece dentro da matriz mitocondrial, a síntese de lipídios acontece no citosol. Então, não é a beta-oxidação, ao contrário. Completamente diferente, embora use o acetil-CoA como precursor. Então, o acetil-CoA como precursor, ele tem que sair da mitocôndria, porque se a gente vai fazer síntese de lipídios, o acúmulo de acetil-CoA, seja ele do metabolismo de lipídios, seja ele do metabolismo de carboidratos, seja ele do metabolismo de aminoácidos, está acontecendo dentro da matriz mitocondrial. Então, o acetil-CoA, para vir para o citosol, tem que sair da matriz mitocondrial e vir para o citosol. Tá? Independente. E outro detalhe, a síntese de lipídios acontece somente no fígado. Então, os lipídios são sintetizados no fígado, não é em qualquer célula, e no citosol celular, tá? Então, tá, sabendo disso, né, nós precisamos de fazer o transporte do acetil-CoA da matriz mitocondrial para o citosol, tá? E aí você vai me perguntar, por que não acontece lá dentro? Pensa bem, se a síntese de lipídios ocorresse dentro da matriz mitocondrial, por uma reversão da beta-oxidação, o que aconteceria? Ao formar acetil-CoA, como na degradação, imediatamente a reação voltaria. Então, e a beta-oxidação acontece para a produção energética. Se isso acontecesse, a síntese de lipídios aconteceria em qualquer célula e a continuação do metabolismo não aconteceria, porque o acetil-CoA não iria para o ciclo de Krebs, ele seria o precursor da reação reversa, ele voltaria e nunca terminaria a síntese dos lipídios. A gente nunca teria a degradação completa, a gente teria a beta-oxidação. Chegou no acetil-CoA, as reações iam voltar. Então, não pode ser no mesmo lugar nem utilizar as mesmas enzimas, porque precisamos de sintetizar, tá? Então, tem que sair da mitocôndria. Por isso, acontece no citosol e por um conjunto completamente diferente de enzimas, um pool enzimático, por outras reações muito diferentes daquelas, tá? Ok. Aí, nós temos de novo, presta bem atenção. Oi? Posso te fazer uma pergunta? Eu li no Leninger que, assim, a reação que é de alta energia, ela é irreversível, e isso impede, tipo, de que volte. Aí agora eu fiquei um pouco confusa. A reação de alta energia para trazer para... Em que situação? Não, eu não li em lipídio, eu li em carboidrato, mas eu achei, porque eu não cheguei a estudar lipídio ainda, mas eu acho que encaixa na mesma situação, não encaixa? Qual reação? As que produzem ATP, geralmente. Espera Tá. aí, coloca seu raciocínio de novo. Qual reação? As que produzem ATP são de alta energia? São irreversíveis, alguma coisa assim. São irreversíveis. Então, as Isso, que produzem ATP são aquelas que acontecem na cadeia respiratória, correto? correto. Correto. Então, o que eu estou mencionando aqui são as reações da beta-oxidação. Tá. Tá? As da beta-oxidação, porque, por exemplo, se você fala assim, eu tenho... Foi bom eu ter deixado isso aqui. Aqui nós temos a beta-oxidação. Tá? Se eu vou utilizar Tá. o acetil-CoA como precursor para sintetizar um novo lipídio, ou seja, um novo ácido graxo, se ele acontecesse dentro da matriz mitocondrial, você pode olhar aqui que não tem nenhuma seta de volta.
Se acontecesse pela reversão disso aqui tudo, assim que o ácido graxo fosse quebrado, o produto final dele, que é o acetil-CoA, já voltaria. Então, ele nunca iria para o ciclo de Krebs para continuar o metabolismo. Então, por quê? Porque essas reações aqui não são reversíveis. Tá? Então, esta molécula aqui, para servir como precursor da síntese, ela tem que sair da matriz mitocondrial e ir para o citosol. Então, eu estou me referindo a essas reações da beta-oxidação. E você está mencionando as reações da cadeia respiratória, correto? Não, agora eu entendi. Entendeu? Uhum. Obrigada, mano. De nada. Então, lembrando aqui, olha, presta atenção aqui, voltei o ciclo de Krebs aqui para mostrar para vocês o seguinte. Então, tem o acetil-CoA aqui, nesse caso aqui, até isso aqui é da via glicolítica, que é o piruvato. Eu esqueci de cortar esse pedacinho. O ciclo de Krebs, normalmente, só para vocês verem aqui, citrato e isocitrato, tá? Faz parte do ciclo de Krebs, que está lá na matriz mitocondrial. Olha aqui, o acetil-CoA que a gente vai utilizar lá do metabolismo para ir para o citosol celular, para a síntese de lipídios, precisa deste mecanismo de transporte. Dá a impressão de ser difícil, mas não é, presta bem atenção aqui. Então, aqui nós temos a matriz mitocondrial, a membrana interna da mitocôndria, a membrana externa da mitocôndria e o citosol celular. E aí a gente está falando aqui de fígado, tá, gente? Porque a síntese de lipídios acontece no fígado. Então, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, ou aminoácidos, ou a glicose, ou a via glicolítica, ou a via de aminoácidos, ou qualquer outra via produzindo acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai ser utilizado aqui no citosol, isso aqui tudo acontecendo na matriz, que todos os metabolismos. Esse acetil-CoA vai servir para ser o precursor de sintetizar lipídio aqui no citosol. Então, como que faz? Ele não passa como acetil-CoA para fora, tá? Ele não pode passar, gente, porque se ele tivesse uma passagem livre aqui para fora, quando ele fosse formado lá na matriz mitocondrial a partir do metabolismo, ao invés de ir para o ciclo de Krebs, se ele tivesse acesso a essas duas membranas, ele ia para o citosol. Entendeu? Se difundiria rapidamente, passaria. Então, o mecanismo aqui para usar ele como na síntese tem que ser mais complexo para evitar que ele, logo que seja formado, atravesse para o citosol e seja utilizado na síntese, que não é o caso, né? Então, o acetil-CoA perde a coenzima A e é transformado em citrato, tá? O citrato, ele é um intermediário do ciclo de Krebs, tá? Então, o citrato, na membrana mitocondrial interna, tem um transportador para o citrato, tá? Então, vocês prestem atenção aqui, olha, que o acetil-CoA está entrando no ciclo de Krebs aqui, porque está usando o oxaloacetato, reagindo com o oxaloacetato para formar citrato. Por isso que eu coloquei aqui, ó, é isso aqui, aquele pedacinho é isso aqui, o acetil-CoA acabou de ser formado no metabolismo, reagindo com o oxalacetato para formar o citrato, tá? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui é um pedacinho do ciclo de Krebs, o acetil-CoA reagindo com o oxalacetato e formando o citrato. Para o citrato, existe um transportador na membrana. Então, o citrato passa pelo seu transportador e alcança o citosol. Não tem transportador para o acetil-CoA, mas para o citrato tem. Então, o citrato passa pelas duas membranas e alcança o citosol. E aqui no citosol, acontece somente a reação contrária. O citrato vai ser desmembrado em oxaloacetato de novo, que é isso aqui, ó, isso aqui de volta. Ele forma oxaloacetato e acetil-CoA. Aqui o citrato formando acetil-CoA e oxaloacetato, só que agora no citosol. Então, aí, aqui no citosol, o acetil-CoA
vai para a síntese de ácidos graxos, certo? E o resto disso aqui, gente, é o ciclo de Krebs normalmente, tá? Mas como o ciclo de Krebs não é o ciclo de Krebs, são os intermediários do ciclo de Krebs que estão sendo formados aqui no citosol, mas para entrar no ciclo, tá vendo? O oxalacetato é transformado em malato ou também o malato em piruvato. E para os dois existe um transportador de membrana. Então, eles voltam para dentro da matriz mitocondrial e aqui na matriz mitocondrial é que eles estão no ciclo de Krebs, tá? Se vocês olharem aqui, ó, tá? Tá vendo? Malato, oxalacetato, na verdade, são essas reações acontecendo no citosol para que essas moléculas voltem para a matriz mitocondrial. Por que o citrato, por que não tem transportador de volta para o citrato? Porque senão, ao chegar aqui, o citrato ia voltar. O organismo é muito inteligente. O transportador é para outras moléculas que são obtidas a partir do oxalacetato, mas não do citrato. Porque o citrato está aqui para trazer o acetil-CoA. Então tem que ficar aqui. Senão o citrato voltaria, tá? Então, o oxalacetato é... E por que não tem um transportador também para o oxalacetato voltar? Porque se o oxalacetato volta, é ele que dá origem ao acetil-CoA e citrato. Então, é ele que usa o acetil-CoA para formar citrato. Então, ele voltava aqui e fazia isso aqui de novo. Isso aqui ficava fazendo isso, ó. Tá? Mas não. O transportador era para outras moléculas que não estão envolvidas na síntese de ácidos graxos, porque o acetil-CoA veio para cá para ser utilizado na síntese. Ficou claro isso, gente? Bom, ninguém responde? Olha, aqui no citosol existe um... Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Sim. Tá. Aqui no citosol existe um pool enzimático. Esse pool enzimático, ele envolve uma série de enzimas. Isso aqui é uma proteína, gente, gigantesca. É um pool enzimático, cada uma dessas cores aqui é uma enzima diferente. Ao contrário da degradação, lá na matriz mitocondrial, as enzimas que fazem parte da beta-oxidação, elas são moléculas independentes. Elas são moléculas soltas, são proteínas separadas umas das outras lá na matriz. Por quê? Porque a gente está num compartimento pequeno, a gente está dentro de uma organela. Então, as enzimas estão muito próximas dos seus substratos, o compartimento é muito pequeno. Se as enzimas envolvidas na síntese fossem soltas no citosol, o citosol é enorme. A concentração de enzimas precisaria de ser muito alta para favorecer a probabilidade de interação com seus substratos na sequência da via de síntese. Então, na verdade, elas são um complexo multienzimático, todo mundo reunido numa única grande complexo proteico. Então, na verdade, é uma proteína gigantesca que tem todos os sítios ativos envolvidos ao longo da síntese. Então, que são estas enzimas, tá? Então, cada um desses aqui mencionado é um sítio enzimático, mas que estão todos em uma única proteína gigante, tá? Ela está representada aqui, eu só mostrei aqui porque é uma figura por difração de raio-x mostrando o complexo proteico para vocês. E aqui ela vai ser, aquele complexo proteico vai ser esquematizado, como se fosse essa esfera aqui, onde a gente tem, ela está dividida em todos os sítios ativos das enzimas, e ela tem uma proteína central que chama proteína carreadora de acil, que é a ACP, tá? Essa proteína carreadora de acil, ela não é enzimática, ela fica no centro do complexo e ela tem um braço que tem uma
um grupo tiol na ponta, que é o enxofre, o HS. Ela tem um braço, tá? Isso aqui chama complexo multienzimático da ácido graxo sintase. Sim, porque ao final de toda essa sequência de reações, vai formar um ácido graxo. Então, o que acontece aqui? Tem dois sítios aqui que tem o enxofre, tá? Que é o HS, que é o grupo tiol. A ACP e uma das enzimas, a primeira enzima, tá? Que tem. Nestas duas pontas vão se ligar o precursor da síntese. Então tá, o precursor não é o acetil-CoA? Então, o acetil-CoA está aqui, olha, que veio para o citosol. Esse complexo está no citosol. O acetil-CoA perde a coenzima A e se liga a um dos braços. E o acetil-CoA sofre uma reação que é a reação para formar o malonil-CoA. Por isso, o acetil-CoA, ele é o precursor da síntese de lipídios na forma de duas moléculas, ou como acetil-CoA propriamente, que se liga aqui, ou como malonil-CoA, que é formado a partir dele. Então, a primeira reação acontece para transformar o acetil-CoA, uma outra molécula de acetil-CoA, em malonil-CoA. Se vocês olharem aqui, isso aqui é o acetil-CoA, ó, tá igualzinho esse. Ele ganhou um CO2, tá? Ele foi carboxilado. Então, e esta molécula é o malonil, tá? Só que o malonil-CoA agora se liga ao segundo braço. Ao segundo braço. Tá? Agora, como a sequência de síntese de ácido graxo vai ser na junção de 2 em 2, para que esta molécula se ligue a esta e comece a juntar, o malonil tem 3. Mas a junção é sempre de 2 em 2. Então, na segunda reação que acontece... Ai, meu Deus. Na segunda reação, o malonil perde de novo esse CO2. Ele perde esse CO2, tá vendo aqui, ó? E aí, essa molécula sai desse braço, o acetil-CoA originalmente colocado sai deste braço e se liga aos 2 carbonos que sobrou do malonil. Tá? E aí, gente, todo o resto das reações é uma transformação. Ao contrário agora de gerar NADH, nesta reação que é de síntese, existe o consumo de NADH, de NADPH, como doador aqui. Então, essa reação aqui, ó, consome, tá? Agora ele está recebendo, na verdade, ele está doando aqui para a reação. E aí, se vocês observarem, em cada uma das etapas tem uma enzima coloridinha. Ó, diferente uma da outra. Estas enzimas são as enzimas que em cada uma dessas reações estão envolvidas para catalisar essa passagem. Por isso que toda a síntese de lipídios, ela se dá no complexo multienzimático e cada uma das reações é catalisada por um dos sítios ativos que eu mostrei para vocês na figura anterior. Aqui. IH, KR, ER, todas essas enzimas que são envolvidas para fazer a síntese de lipídios estão no complexo multienzimático. A ACP, ela só é carreadora, ou seja, este braço serve, porque se vocês prestarem atenção, depois que ocorre a ligação dos dois aqui, a condensação dessas duas moléculas fica ligada no braço da ACP. Por quê? Porque esse braço dela é móvel. Então, ele vai levando esse conjunto de moléculas em cada um dos sítios ativos do seu próprio complexo, tá? É como se ela carreasse mesmo. Formou isso aqui, ela pega, move o braço e leva para o próximo sítio ativo. Formou isso aqui,
ela se move, a partir do momento que o conjunto se liga a ela que vai levando, isso aqui é longo, tá? Ela vai levando esse conjunto de moléculas para cada um dos sítios ativos ao longo de todo o processo, ao longo de toda a reação, até que as moléculas, então, elas são rearranjadas para constituir uma cauda hidrocarbonada, tá? Ir alongando, tá vendo? Porque aqui era um corpo, se você prestar atenção, a primeira reação, que é de condensação, é condensação de duas moléculas que têm terminação C-dupla-O. Então, aqui tem C-dupla-O, aqui tem C-dupla-O, e todas as reações vão acontecendo para retirar isso e transformar essa cadeia numa cauda apenas hidrocarbonada, que é a cauda típica de ácidos graxos. Então, vai havendo reações apenas de ajuste da molécula para chegar à dupla ligação. Quando tira isso aqui, forma a dupla. Então, são só rearranjos moleculares, estruturais, para que, ao final, ela chegue a uma cauda hidrocarbonada simples. Bom, como isso aqui, por exemplo, juntou 2 e 2, então nós temos um ácido graxo de 4 carbonos. Imagina a síntese de um ácido palmítico, por exemplo, que tem 16. Essa molécula aqui vai passar de novo por todas as reações para receber mais 2 e mais 2 e mais 2, quantas vezes forem necessárias, porque ela vai recebendo sempre de 2 em 2. Então, na segunda rodada, aliás, a partir da segunda rodada, como ela está ligada no braço móvel, e para dar sequência na outra série de reações, isso aqui tem que estar livre, esta molécula é passada daqui para o braço de cá. Por quê? Porque o próximo malonil que entrar, ele entra no braço, ele entra nessa posição. Então, a molécula pronta, ela muda para este braço, porque passa essa etapa pula, porque agora todo o precursor que vai entrando é na forma de malonil. Por que tem que ser na forma de malonil? Por causa da reação de condensação. Tá? Por causa desta reação aqui que tem que sair o CO2. Então, não pode entrar outra molécula aqui na forma de acetil, mas sim de malonil. Então, em qualquer síntese de lipídios, o primeiro precursor é o acetil, mas a partir do segundo precursor até o final da síntese da molécula, só entra o malonil. Então, a molécula vem daqui para cá, tá? E entra outro malonil e corre tudo outra vez igualzinho na sequência, até alongar mais 2, e mais 2, e mais 2, e mais 2, até formar o ácido graxo completo, tá? Isto aqui, eu só coloquei esta e esta, que são a mesma coisa, porque são edições diferentes do Leninger, tá? Então, eles mudam as figurinhas, desculpa, tá? Eles mudam as figurinhas, essa estrutura, mas é absolutamente idêntico tudo. Aqui está mostrando todos os sítios ativos, aqui está mostrando a ACP, aqui está mostrando o grupo tiol da enzima KS, aqui, olha, o grupo tiol da enzima KS, a ACP, é só a desenho que é diferente numa outra edição do Leninger, mas acontece absolutamente tudo igualzinho em todas as etapas, tá? Absolutamente idêntico. E a partir daqui, volta para cá para receber outro malonil, tá? É tudo igual. Eu só coloquei as duas figuras porque vocês vão olhar, às vezes, um Leninger mais antigo, um Leninger mais novo, e aí o esquema desse complexo está alterado, tá certo? Aqui é só para mostrar a formação do malonil. O que interessa nessa reação é isso aqui, olha, gente. Aqui nós temos o acetil-CoA, tá? Que perde a coenzima, que recebe um CO2, tá? E é transformado em malonil, tá?
certo? E a reação aqui está bem completa, porque ela requer cofatores, que é a biotina e tal, mas não precisa disso, tá? Eu só estou mostrando que ela requer um cofator que carrega o CO2, e aí o CO2 é passado para o acetil-CoA através de um cofator. Então, só para isso, mas a reação é, pronto, normal de tudo, tá? Não precisa disso aqui, lógico, tá? Vocês já sabem que qualquer cofator funciona no sítio ativo da enzima para fazer como se fosse uma etapa intermediária de uma reação enzimática. Então, primeiro o CO2 se liga no cofator e depois o cofator transfere esse CO2 para o acetil-CoA para formar o malonil. Mas eu só coloco porque uma questão informativa, mas eu jamais vou pedir um negócio desse, tá? Saber que a reação de formação do malonil a partir do acetil é uma reação de carboxilação, tá? Isso aqui só mostra de uma maneira muito mais simples a síntese como um todo, olha. Esse aqui é o complexo da ácido graxo sintase, aqui as duas, e essa aqui é a sequência normal. Na primeira reação, se ligam ao complexo os dois precursores, o acetil e o malonil, tá? Por uma reação de condensação, é condensação mesmo de molécula. O CO2 que havia sido ligado sai e as duas moléculas se juntam. Depois continuam as outras reações apenas de ajuste da molécula, então ela vai perder uma reação de redução, ela perde essa hidroxila e aí forma uma dupla ligação, porque ela perdeu aqui, forma uma dupla, e depois aqui ela, na próxima reação, esta dupla ligação é desfeita com a doação de hidrogênios, para desfazer e colocar um hidrogênio em cada um aqui e formar uma cadeia hidrocarbonada simples, tá? Então, aqui é a mesma coisa de forma bastante esquemática, tá? Mostrando que tudo isso acontece no complexo, tá certo? Isso aqui é só apenas a outra edição do Lehninger mostrando exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa, são só figuras de edições diferentes do Lehninger, tá? E isso aqui é o segundo ciclo. A partir do momento que ela formou a cauda hidrocarbonada já de 4 átomos de carbono, ela saiu daqui, passou para o SH de cá, e mostrando que o próximo malonil perde a coenzima A, entra aqui de novo, e tudo sucessivamente, mostrando a primeira reação de condensação para a junção dos novos 2 átomos de carbono, e agora continua tudo igual para formar uma cauda hidrocarbonada de 6. E aí, terceiro ciclo, quarto ciclo, quantos forem, acontece a mesma coisa para juntar tudo e formar uma cauda hidrocarbonada de acordo com as necessidades. Se é de 12, de 20, de 18, de 16, não importa, tá? Essa passagem vai acontecer quantas vezes? Do mesmo jeito que acontece na degradação, que o ácido graxo passa pela beta-oxidação para ir cortando, tirando de 2 em 2, aqui toda essa sequência de reações acontece também quantas vezes forem necessárias para irem acrescentando sempre também de 2 em 2. Nós metabolizamos ácidos graxos